Boa tarde, boa noite aí no Brasil. Vim para a live de hoje um pouco atrasada, né? Já é meio-dia 14 aqui, meia-noite 14 no Brasil. Mas eu vim, pelo menos, vamos aí tentar. Ontem eu não vim, acabei não vindo, desculpa. Teve gente que me esperou, desculpa mesmo. Ontem eu falei, né, nos stories que eu fiz tanta coisa que daí no fim eu acabei não conseguindo fazer a live. Oi, Dé, tudo bem? Bom, vamos lá, começar a live. Hoje, o tema que eu escolhi é sobre o filho pequeno dormir fora de casa, dormir na casa de um outro coleguinha, né? Falo mais das crianças pequenas, que acho que existem uns riscos maiores aí. E tem bastante, né? A partir da idade escolar, principalmente, né? As crianças começam a ter os amiguinhos, então começa a ter, acho que, mais eventos aí que talvez durmam um na casa do outro, né? E aí, o que eu vou falar então hoje? Quais os riscos, né, da criança dormir na casa de um amiguinho? Algumas histórias reais sobre esses riscos que podem ter e como que a gente pode evitar essas coisas, tá bom? Então, eu vou falar sobre isso hoje. Vou mais direto ao assunto porque pra gente ser um pouco mais direto, né, não ficar se alongando muito aqui. Sobre, então, os riscos. O maior risco que a gente tem quando o filho pede para dormir na casa de um amigo e a gente deixa, né? O maior risco com certeza está relacionado a abuso. Eu vou falar sobre esse assunto, eu nem sei se dá algum problema. A palavra eu sei que quando a gente solta aí nas plataformas, meio que tem que dar uma cortada e tal. Mas aqui na live eu não sei se ele acaba não entregando, mas enfim. O maior risco que tem é a criança sofrer algum abuso, né? E isso tem muito, né? Existem outros riscos? Existem também, né? Então, por exemplo, se você é um pai que tem o receio, que se você é um pai que restringe, por exemplo, o uso de tela na sua casa, você não sabe como é que vai ser isso na casa de um amigo, de um amiguinho. Porém, na minha opinião, esse tipo de coisa é uma coisa que a gente também não consegue deixar o filho numa bolha, né? A gente faz a nossa parte em casa, mas a gente não consegue também trancar a criança e falar, você nunca vai fazer isso na casa dos outros também não. Então, existe o risco da tela. Porém, dentro do risco da tela, existe você não saber o que seu filho está vendo. Então, existe aí também, isso daí eu já acho um pouco mais grave, né? O seu filho tá exposto a, de repente, algum programa, alguma coisa, inclusive até relacionado a abuso, tá? Então, existe isso, existe o risco também da pessoa, de repente, de como é a casa, vamos supor, uma casa com piscina, você não sabe como que aquelas pessoas estão cuidando das crianças ali, enfim, existem esses tipos de risco. Mas eu quero focar um pouco mais no risco do abuso, tá? Mas, que nem eu falei, inúmeros outros riscos existem aí quando você não está perto do seu filho. E aí a gente fica fadado a abusos que a gente nem imagina. Então, assim, acho que a grande maioria de nós já sofreu algum tipo de abuso e a gente às vezes nem sabe que a gente sofreu. Então tem pessoas muito próximas que sofreram algumas coisas. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que ele contou que quando ele foi na casa de um amigo dele, ele era pequeno assim, devia ter uns pré-adolescente, nem era tão pequeno, mas era uma criança ainda. Ele foi na casa de um amigo, foi um grupo de meninos, e aí eles foram jogar videogame na casa desse amigo, e quando ele olhou no fundo do corredor, eles estavam lá jogando, tal, distraídos, e aí de repente ele estava numa posição que ele conseguia ver o fundo do corredor. O pai desse amigo estava no fundo do corredor com as calças abaixadas. Então, esse amigo conta que ele sofreu isso, e é uma coisa que às vezes a gente fica ali esquecida na memória e a gente deixa passar, e quando você começa a conversar com o assunto, você vê. Então você vê, esse amigo, quando eu estava conversando sobre isso, ele falou desse assunto e ele nem tinha se dado conta que aquilo é um abuso já, entendeu? Outra amiga também, ela sofreu abuso dentro da casa dela, então com parentes, isso aí já foi realmente uma coisa muito mais grave. Então ela teve o ato ali, eu não vou ficar falando muito porque, que nem eu falei, às vezes a plataforma dá uma derrubada, né? Mas aconteceu de fato até o final o abuso com ela, e era com um familiar, entendeu? Você vê, uma pessoa muito próxima a minha. Eu mesma, eu fui exposta a
material adulto, digamos assim, né? Digamos não, porque realmente eu fui exposta a material adulto quando eu era muito pequena. Eu devia ter uns 3, 4 anos. A pessoa não sabia que eu tava vendo ali enquanto ela tava vendo. Mas é porque a pessoa achou que eu tava dormindo e não eram os meus pais, tá? Então pra você ver, você não sabe onde que o seu filho tá indo, com quem ele tá. Às vezes com pessoas que você confia, o seu filho pode estar sendo exposto, tá sendo abusado de alguma forma. Então, como eu falei, eu tava ali perto de uma pessoa que a princípio era de confiança, só que quando a pessoa achou que eu tava dormindo, quando eu acordei, eu vi aquilo. E eu lembro até hoje, eu era muito pequena e eu lembro da cena que eu vi, entendeu? Então a gente não sabe o que pode acontecer se a gente deixa os nossos filhos aí irem dormir na casa de alguém. A gente não tá ali perto pra ver o que tá acontecendo. Mesmo, eu tava até conversando com meu marido essa semana, mesmo só brincar na casa de um amigo, já é arriscado, que nem eu falei, né? Esse meu amigo que falou do pai lá, que eles foram jogar videogame, não era noite, não era nada, mas o cara tava lá e mostrou lá, baixou as calças, né? Então, deixar os nossos filhos, principalmente se eles forem menores, mas enfim, né? Os mais de idade mais baixa, assim, à mercê de outras pessoas que, mesmo que pareçam de confiança, é muito perigoso. Inclusive, os maiores casos de abuso acontecem das pessoas mais próximas, justamente por isso. Porque a família não imagina que vai acontecer, porque essa pessoa tem uma proximidade com a criança, uma intimidade, às vezes até com a criança, muito grande, e aí é mais difícil da criança contar para os pais, ou então, por ele ser próximo da família, mesmo que a criança conte, às vezes os pais não acreditam. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E como que a gente faz, então, para evitar isso? Nesse caso, que nem eu falei, dormir fora ou não. Eu não acho legal você deixar o filho dormir fora. Por mais que pareça que a pessoa é confiável, jamais vai fazer, mas é isso, gente. Vem de onde a gente menos imagina. Então, eu não acho que é de confiança você deixar a sua criança dormir. Ah, mas todo mundo vai e não sei o que. Uma vez eu vi um vídeo de uma moça, faz muito tempo, eu nem sei quem é essa moça, mas o vídeo dela era muito legal. E ela tava contando que a filha dela, acho que tinha 8 anos, e pediu pra dormir na casa de uma amiguinha. Todas as amiguinhas iam dormir, elas iam fazer tipo uma festa do pijama, e a mãe não deixou. A filha ficou muito chateada, mas ela conversou com a filha. Ela explicou tudo, todos os riscos. Então esse é mais um item que eu quero falar daqui a pouco. Ela explicou pra filha tudo, todos os riscos, todos os receios que ela tinha, e falou que ela não ia deixar. Mesmo a filha ficou muito chateada, ficou. Porém, a diferença tá aí. Como ela conversou com a filha dela entendeu, mesmo ficando chateada, porque o seu filho não quer dizer que porque ele entendeu, ele vai estar feliz e contente e aceitar. Ele pode não ficar contente, assim como já aconteceu com a gente quando a gente era menor. Ele não fica contente com a decisão de você não deixar ir, porém ele vai entender muito melhor, entendeu? E isso é necessário. Então eu não acho que é recomendável você deixar o seu filho dormir realmente na casa de amiguinhos, por mais que seja muito próximo, tal. Eu acho que existe um risco grande. Às vezes o risco pode não ser, de repente, dos pais do coleguinha que você conhece, mas você não sabe quem tá dentro da casa daquela pessoa também, entendeu? Então, enfim, eu acho que é muito, muito complicado. Inclusive, nessas épocas, acho que a psicóloga, a Liliane Rocha, ela fala muito sobre abuso infantil e tal, né? E o tema do perfil dela é sobre isso só. E ela sempre faz um alerta nessa época do ano também com familiares em festas. Então, existe um índice muito alto de aumento dos abusos das crianças no meio das festas aí, de fim de ano, porque encontra muita família, às vezes é família, mas é uma família que você também nem tá próxima, e um parente dorme na casa do outro, né, e aí existe um risco muito grande. Ela sempre deixa muito claro, e ela faz um alerta para os pais sempre dormirem no mesmo quarto da criança. Se é uma família se é uma visita que vai na sua casa, você põe a criança para dormir junto com você no quarto dos pais, e a família dorme em outro, né, os parentes que vierem dormem em outro quarto. Mas ela sempre deixa esse alerta porque existe sim um aumento maior dos abusos que acontecem das crianças dentro de casa ou dentro da casa de parentes.
E aí, então, aí o que a gente faz também para evitar? Você tem que estar próximo da criança. Então você tem que estar mantendo aí esse vínculo com a criança sempre ter uma conversa aberta, conversar sobre sexualidade desde sempre. E conversar sobre sexualidade não quer dizer você conversar do tipo, explicar para a criança o ato sexual, por exemplo. Não é isso. É isso ser um assunto aberto desde sempre. Então, por exemplo, a criança é muito pequena. Conversar sobre sexualidade com uma criança muito pequena, que nem minha filha de 2 anos e meio, é simplesmente o fato de você explicar o que é ali a vulva, né, na vagina, se ela perguntar, porque às vezes a criança, ela olha, ela fala, o que é isso? Ela só tá perguntando o que é, entendeu? Ela não vai entender outros conceitos. Às vezes ela vai perguntar por que o do papai é diferente da mamãe, entendeu? Às vezes são coisas simples, mas é conversar sobre isso. Um bebê é você pedir licença para ele quando você for limpar, entendeu? É você explicar para a criança que só quem vai limpar a criança é o pai, a mãe, ou no caso, se for, né, cuidador, assim, da creche. Então tudo isso faz parte de você incluir a sexualidade na vida da criança desde sempre. E ter essa proximidade. Então isso é uma das coisas que ajudam muito a evitar abusos, ou então, se infelizmente acontecer, a criança se sentir mais à vontade de contar para os pais, entendeu? Porque ela vai ter essa segurança, os pais sempre conversaram sobre isso. Dar nomes certos para as coisas também. Tem uma história que eu acho que inclusive foi da Liliane que eu ouvi, que a criança pegou e um dia ela falou na escola assim para a professora que o tio dela lambeu o biscoito dela. E a tia falou, da próxima vez você não deixa, né, não sei o que, ou sei lá, mas você dividiu com o seu tio, sei lá, alguma coisa assim. Mas ela obviamente remeteu o biscoito ao biscoito, a professora. E no fim, ela descobriu que a menina estava sendo abusada pelo tio, porque na casa dela eles chamavam a região íntima da mulher de biscoito, você entendeu? Então falar o nome certo também para a criança é importante, porque ela não confunde e também não confunde quem está ao redor se de repente acontecer e ela for contar pros pais, enfim, para alguém, né? Então brincar com a criança também ajuda nessa comunicação. Quando eu estava na minha faculdade, que eu comecei a lidar com brinquedo terapêutico, que eu já falei algumas vezes aqui, eu lembro que um dos temas que minha professora tentou me sugerir foi justamente trabalhar com as crianças que sofreram abuso. Eu não consegui, eu falei pra ela que eu não queria, porque era um tema que eu não ia me sentir bem trabalhando com isso, mas o brinquedo é uma ferramenta importante para você conseguir se comunicar com a criança e ela ali na brincadeira revelar se alguma coisa estivesse acontecendo com ela, entendeu? Então você ter esses momentos de brincadeira livre com a criança, deixando ela se expressar sempre. Então a gente precisa incentivar as crianças a se expressarem, não ficar podando ela se de repente ela falar alguma coisa durante a brincadeira com um boneco e outro. Às vezes a criança vai lá e começa a bater ou falar alguma coisa ruim. E aí eu sugiro pra vocês, na verdade, observar. Antes de você ficar falando, não, mas não fala isso, por que você tá batendo no boneco? Mas o boneco não pode falar esse tipo de coisa. Antes de você falar isso pra criança, só observa e tenta ver o que a criança tá dramatizando ali naquela brincadeira, porque ela tá te contando alguma coisa. Ou ela tá te contando alguma coisa que aconteceu com ela, ou ela tá te contando alguma coisa que viu, ou ela tá contando alguma coisa que ela sentiu também, mas não ficar podando ela do que ela tá fazendo, ou falando, ou sentindo, porque pode ser que quando ela precise, ela não consiga falar pra você. Então é importante a gente incentivar também ela a se expressar. E na brincadeira é uma coisa que é muito fácil mesmo disso acontecer. A criança falar sobre qualquer coisa que aconteça com ela. Até porque acho que, primeiro que é a forma que ela tem de se comunicar, mas também como é meio fantasioso, digamos assim, mesmo ela falando alguma coisa que realmente aconteceu, eu acho que ela se sente mais à vontade de liberar aquilo, entendeu? De se expressar dessa forma. E a última coisa, então, é não forçar a criança a nada. Então, nada mesmo, tipo, coisas muito simples. Nada que eu digo assim, gente, nada em relação ao corpo dela, tá? Porque às vezes falar nada parece que você pode ser permissivo, não é isso. Nada que eu diga em relação ao corpo. Então assim, a criança não quer que você dê um beijo nela, se ela estiver negando, não dê um beijo nela. Você tá fazendo cosquinha, a criança mesmo rindo fala, para, entendeu? É respeitar esses limites, né?
Porque ela vai entender que isso é o certo, ela vai entender que as pessoas não podem ultrapassar esses limites com ela. Se você sempre força ela, quando ela realmente algum dia for forçada, ela vai achar que isso é normal. Então, não obrigar ela a ficar dando beijo em que ela não quer dar beijo, né? E que nem eu falei, isso inclui a gente mesmo, os pais. Mas às vezes a gente, por socialização, como a gente foi ensinado, a gente acha que o filho vai chegar na festinha e tem que ficar dando beijo pra todo mundo se ele não quiser dar beijo, né? Então não ficar forçando a criança a fazer nada disso, porque ela vai começar a internalizar e achar que é normal e que ela precisa deixar que qualquer um faça o que ele quiser com ela. Então é basicamente isso, gente. Coisas que a gente tem que evitar. A live hoje foi bem rápida. Eu comecei mais tarde também, desculpa, tá? Mas, enfim, coisas então que a gente deve fazer, que acho que ajudam a evitar, diminuir o risco da nossa criança sofrer algum tipo de abuso, né? E se ela sofrer, ela contar. Então, a gente deixar esse caminho de comunicação sempre aberto. Às vezes a gente fica preocupado em querer dialogar quando vira um adolescente, porque agora vai começar a questão de sexualidade, não sei o quê. Só que se esse caminho não estiver aberto desde sempre, primeiro que vai ser mais difícil da criança se conectar com você, vai ser mais difícil da criança se conectar com você se ela já não teve esse costume, né? A partir da adolescência. Inclusive é pior porque na adolescência é quando existe um afastamento mais natural do adolescente em relação aos pais. Então, deixar esse caminho aberto desde sempre, mas também porque se acontecer alguma coisa quando a criança ainda é pequena, ela vai ser muito mais fácil dela contar para os pais o que aconteceu. Então o Adriano falou que ele tem uma pergunta. O que você acha de pessoas que assistem novelas com cenas sexuais? Isso também é uma coisa que é muito complicado, né? O Brasil, ele tem a média de início da sexualização, né? De atividade sexual, né? A média de 14 anos. E com certeza isso está muito relacionado com o fato da hipersexualização, né, do nosso país. Então novela, que é demais, né? Na nossa época era muito... Tem até aqueles memes, né, que o pessoal fala, só os fortes sobreviveram aos anos 90. Porque era muito, né? Às vezes até programa infantil tocava música que as letras eram meio absurdas, mas hoje não tá nada diferente, na minha opinião. Então, as novelas continuam mostrando cenas hipersexualizadas, né? Às vezes não é nem eles não estão nem sugerindo que aconteceu alguma coisa, às vezes está muito claro ali o que está acontecendo. Música, né? Então, funk, ou às vezes até outros gêneros também, mas que incitam muito, né? A sexualização, o ato sexual, você mostrar o corpo, não sei o quê. E não é sendo puritana nem nada, mas é que pra criança isso realmente influencia muito, entendeu? Você ouvir músicas... Não é só pra criança, na verdade, que influencia, se você for. Porque aqui no baile funk existem lá, tipo, as pessoas fazendo sexo explicitamente, porque a música tem a ver, né? O Adriano mesmo, ele é DJ, ele teve uma experiência uma vez de ele estar tocando e ele mudar o gênero da música ali, não é nem o gênero, era música eletrônica, mas o tipo de batida da música, o tipo de ritmo mudar e ele perceber como que o público reagiu de forma diferente. O público ficou mais violento, inclusive começaram a querer brigar em um canto, entendeu? Então não tem como falar que a música não influencia. Se às vezes só o ritmo já muda toda sua energia ali, né? Faz as pessoas mudarem a letra piorou, né? Então as letras que incitam sexo e tal. E as novelas, e o pior é que as novelas também não estão escolhendo horário, né? Então qualquer hora as novelas mostram muitas cenas de sexo, traição também, não sei o que nem eu falei, não é querendo ser puritano ou não, mas é que é só você parar pra pensar que tudo o que o seu filho tá vendo é influência pra ele. Então é isso, se o que ele tá vendo são cenas violentas, ele vai ser influenciado por isso, né? Os diálogos das novelas, enfim, tudo isso. Então não tem como não achar que as novelas
com cenas sexuais não vão influenciar. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que evitar, né? Dentro de casa. E aí, que nem eu falei, entra também na questão de quando a criança vai para casa de alguém, ela pode estar suscetível a ver essas coisas, porque a gente não consegue ter controle sobre o que os outros estão vendo na casa deles, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado mesmo. Então é isso, tá bom? Obrigada pela pergunta. Eu vou ficando por aqui e amanhã a gente faz outra live aqui, meio-dia, tá bom? Tchau, gente. Beijo pra vocês.